Toda casa tem suas histórias, mas algumas carregam muito mais do que lembranças. Carregam tradição, cultura e memórias que atravessam gerações. Eu sou Yasmin e hoje eu vim aqui para tirar algumas dúvidas sobre a história da nossa mestra da cultura, Francisca Rodrigues Ramos. Que tal vocês virem comigo? Oi, vó. O que você vai fazer? Vou fazer um prato. Vó, sobre o seu passado, como foi que lhe despertou assim o interesse de começar a fazer essas peças? Eu toda vida eu tive interesse de ganhar dinheiro. Né? Aí eu trabalhei por dia, apanhando feijão, apanhando fava, quebrando milho. Todo trabalho de roça. Isso depois que a gente botava o legume de casa, dos pais da gente, para casa. Aí a gente ia trabalhar por dia, apanhando feijão, apanhando fava, quebrando milho. Era que se chamava o trabalho de trabalhar por dia. A gente saía de casa de manhã, tomava um cafezinho com farinha, quando tinha farinha, né? Quando não tinha, a gente tomava só o cafezinho ali e ia trabalhar. Aí a gente levava o quê para comer? A gente cozinhava feijão de madrugada, botava para esfriar com farinha. Aí quando era de manhã já estava frio o feijão com farinha. A gente tinha uma latrinha e botava o feijão com a farinha dentro daquela lata. A gente ia comer meio-dia, quando todo mundo ia comer. Uns comiam peixe com farinha, outros comiam peixe com feijão, outros comiam farinha de pipoca com feijão, outros comiam com rapadura. Então, naquela época, o trabalho da gente era este, as comidas também tudo era essas comidinhas boas. Pipoca com feijão, pipoca com rapadura. Pisava o milho, torrava o milho, torrava o milho, pisava, fazia a pipoca e levava para comer no meio-dia no trabalho. Algum peixinho, um pedacinho de rapadura, era a comida que a gente comia meio-dia. Aí só vinha comer de tarde, quando a gente chegava, era que a gente comia feijão com farinha, tomava um caldo, pratinho de barro, tudo era de barro. Né? Então era a convivência da gente naquela época, era isso. Né? Tudo era coisa difícil e o mesmo instante era fácil, porque os pais da gente já criaram a gente naquela regime, né? As comidas tudo era grosseiro e a gente achava bom, né? Então, a gente que foi criado naquela época, tudo era bom. Se a gente ia trabalhar, levava o feijãozinho cozinhado dentro de uma latrinha com farinha. Quando era meio-dia, a gente comia aquele feijãozinho com farinha, frio, às vezes com algum peixe, com algum pedacinho de rapadura. Era o almoço. Só vinha comer comida cozida quando a gente chegava em casa. Aí a gente comia o feijãozinho cozinhado, com farinha, pratinho de caldo, de feijão. É porque era a comida da gente. Era natural, todo mundo comia, era assim. Principalmente as pessoas que trabalhavam na roça, né? Então, a vivência da gente antigamente era essa. Trabalho por dia as comidas eram assim. Comia feijãozinho com farinha, um peixinho, um pedacinho de rapadura. Só ia comer de tarde, quando chegava em casa. Aí quando a gente chegava em casa, aí a gente comia feijão,
pratinho de barro com feijão, acabar caldo, um bocadinho de farinha, tomar aquele caldinho. E todo mundo ficar satisfeito, acabar ia brincar no terreiro, brincar de roda, até tarde da noite. E a convivência da gente era essa. E a gente achava bom e gostava, né? Quais as outras dificuldades que você enfrentava na sua infância? Aí na nossa infância, o que nós enfrentava na nossa infância era trabalhar. Papai fazia o roçado, mas não botava ninguém para trabalhar. Era a gente que ia plantar o feijão, plantar o milho, plantar fava. Aí quando o legume já estava meio grandinho, a gente ia capinar. Quando não era de mão, era de enxada. E tinha que ir. E sabe o que era mais? É que os pais da gente naquela época não queriam que a gente estudasse. Estudo fica para quem é rico. Pobre não tem negócio de estudo, não. Pobre estuda é capinando, é plantando, é colhendo. Agora os ricos aqui estudam. Mas pobre não, pobre já é trabalhar na roça. Meu pai dizia isso, né? E quando nós fomos aprender a ler, nós já tínhamos nossos 8 anos, 9 anos. E a gente ia com a cartinha de ABC. Deixa eu fazer aqui a carta de ABC de barro. Tá aqui a carta de ABC. Nesta carta de ABC, aqui era a carta de ABC. A Vi era a professora. Aí a Vi dizia, já sabe da lição? Não, ainda vou aprender. Pois vamos embora aprender. Aí chamava 2 meninos. Como é esse nome aqui? Não sei. Como é, fulano? Esse nome aqui? É um B. Bota a mão pra ali, pra dar um bolo. Um bolo. Palmatória, né? Deixa eu tomar assim. Pá! Aí a gente tinha que estudar para quando a gente chegasse na escola saber como era aquele nome daquela letra, porque senão pegar era bolo. Mas eu era experiente, né? Eu acordava cedo, madrugada e lia A, B, C, D, E, F, G. Aí começava de lá para cá. Quem foi a pessoa assim que lhe inspirou a começar a fazer essas peças de barro? Foi assim. Eu comecei a trabalhar por dia. Por dia era assim, trabalhar para os outros, né? Eu saía de casa de manhã, só chegava de tarde. Aí eu experimentei fazer chapéu. Passava umas 3 semanas para fazer um chapéu e ainda não sabia fazer as abras. Não, isso não dá certo não. Não vou ganhar dinheiro quando? Aí eu toda vida gostei de ganhar dinheiro. Quem que não gosta, né? Aí eu ia trabalhar por dia. Aí a gente trabalhava por dia, nessa época, a gente ganhava dois cruzeiros. Quando não era 1.500, que eu não sei mais nem o que era mais, quando não era 1.500, era 2.000 réis. Passava o dia todo apoiando feijão, ou quebrando milho, ou apoiando farro, e todo naquela borocotoca de grota,
subia grota, descia grota. Mas queria ganhar dinheiro, né? Aí depois a tia Adelaide, foi com quem eu aprendi a fazer peça, foi com ela. Aí eu digo, eu vou aprender a fazer luz, que esse negócio de estar trabalhando por dia não dá certo não. Aprender a fazer luz. Aí eu cheguei lá, a tia Adelaide, eu quero aprender a fazer louça. Ela, olha, meu filho, pois agora você vai tirar barro, aprender primeiro a tirar barro, bater, peneirar, amassar. Aí depois você vai aprender a fazer prato. Vixe, Adelaide, prato, eu quero uma coisa que eu ganhe muito dinheiro. Não, mas você primeiro vai aprender a fazer prato. Eu fui aprender a fazer prato. Passava uma semana todinha para fazer 10 pratos. Levava para a feira para render, chegava lá, só dava para mim comer de bolo. Vendia os pratos, aí comprava rosca, comprava, era só bolo. Não, a gente comia bolo, não trazia nada para casa. Isso não dá certo, não. Aí, de Adelaide, eu quero aprender a fazer pote. Menina, se tu não sabe nem fazer outra coisa, quanto mais pote. Eu digo, não sei, mas eu quero aprender a fazer pote. Negócio de loucinha pequena, não dá nada, ninguém ganha nada disso, ó, mesmo para comer de bolo. Aí ela me botou para fazer pote. Aí, para fazer pote, né, era uma tábua do tamanho dessa. Mas eu vou só fazer aqui o jeito. Neste fundo aqui que eu tô fazendo, ou era o pote, ou era a quartinha, ou era o prato. Aqui é o fundo. Então eu vou fazer o fundo do pote, como é? Do prato. Então o prato era assim. Vó, e como foi para você ser reconhecida como mestra da cultura e o que mudou na sua vida? Ganhei muito dinheiro. Não, o que mudou na minha vida foi assim, né? Quando foi para mim ganhar esse título de mestre da cultura, eu nem sabia o que era mestre da cultura. Meu Deus do céu, o que é mestre da cultura? Aí quando foi um dia, o Zé Firmino chegou aqui de noite, mas quem era a pessoa que ria mais ele? A Lucileide do Tianguá. Lucileide era? Era Lucileide. Aí ela disse, Dona Francinha, eu vim aqui dizer para a senhora que a senhora agora vai ser mestre da cultura. Eu, mestre da cultura? É. Eu falo, o que é mestre da cultura, meu Deus? Você vai ser reconhecida. É, tudo bem. Aí, fui para Fortaleza, assisti uma reunião. E lá eu fui muito bem recebida, graças a Deus. Mandaram que eu fizesse um discurso, eu fiz, né? E eles acharam que eu falei muito bem. Tudo bem. Deram uma salva de palmas. Ah, coitado. Aí, quando foi depois, né? Eu fiquei participando das reuniões mais democráticas, como mestre da cultura. E ainda hoje sou mestre da cultura. Como você considera a importância desse ofício de artesã e a manifestação para você e para a comunidade nos dias de hoje?
Eu acho o seguinte, né, que o trabalho que eu fazia, se eu ainda fosse fazer, eu ainda fazia alguma coisa, né? Minhas bonecas, eu ainda fazia. Se eu ainda fosse fazer um prato, eu fazia. Se eu fosse fazer um jarro de planta, eu fazia. Se eu fosse fazer um jarro de canto de sala, eu ainda fazia. Com muito trabalho, mas eu ainda fazia, né? Então, o meu trabalho eu posso dizer que foi um trabalho muito bom, que eu aprendi a fazer muitas coisas, que hoje eu posso dizer que eu fiz a minha casa, a custa dos meus trabalhos, das minhas bonecas, das minhas coisas que eu fazia, que eu vendia, meus portão que eu tenho na minha casa, custou meu trabalho, fazia. Eu fiz também presépio, né? Que eu nunca mais fiz, mas eu fazia presépio, era muito caro, né? E ninguém fazia aqui no Top, não tinha quem fizesse, só eu que fazia. Aí eu ganhei dinheiro, né? Então, só que a Vanusa, ela é mais artista do que eu. Porque o que ela faz, eu não faço. E o que eu faço, ela não faz. Então, eu tenho assim, a Vanusa como uma referência minha e ao mesmo tempo que ela é mais artista do que eu. Porque as coisas que ela faz, mesmo que eu vá fazer, com muito trabalho. Vó, eu queria dizer que eu achei muito interessante a sua história. Eu realmente não sabia de tudo isso. Eu queria também que a senhora soubesse que eu sinto muito orgulho da sua história, da senhora, do título que a senhora tem e do exemplo de cultura que a senhora traz. Muito obrigada. De nada. Vó, eu vou ter que ir agora, mas de novo, muito obrigada por me contar a sua história, tá? Tchau. Tchau.